Seja bem-vindo, bem-vinda ao sexto vídeo e último da série Análise Gráfica Nível Básico. Para completar a série, nós vamos ter falado basicamente duas coisas aqui. Uma de regra de coloração, coloração do que? Dos candles, né? Que chama 2M padrão que eu uso, ok? Vou também discorrer sobre o uso das cores do candle com os indicadores, tá? Juntando os dois. E também a gente tem que falar um pouquinho disso aqui, apesar de eu não utilizar no meu dia a dia, de gráfico Renko juntamente com a regra de coloração 2M padrão. Desde a nossa primeira videoaula, a gente sempre utilizou esse padrão de coloração para os candles, né? Então, branquinho quando o preço fecha acima da abertura. Então, ele fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, branquinho. Candle negativo, quando ele fecha, né, o pretinho, né? Quando ele fecha, ele abre aqui e fecha mais embaixo, ou seja, fecha abaixo do preço de abertura. Ok. Dá para mudar isso? Claro que dá. Então a gente vai colocar aqui, ó, o mouse em cima desse candle. Clicamos com o mouse da direita, propriedades, né? E aí a gente vem aqui, ó, aparência, tá bom? Bom, suponha que, para o positivo aqui eu quero, sei lá, eu vou escolher o verde. Para o negativo, eu quero vermelho. Outra cor qualquer, mas vermelho, né? Para ficar mais claro, ó. Mudou. Acabou de mudar, tá? Ok. Mas o que normalmente vocês veem no meu gráfico, eu vou voltar aqui, ó, é um outro padrão, que não é bem esse daqui, tá? Então, primeira coisa, eu vou vir aqui, vou colocar branco para o positivo, branco para o negativo, linha do positivo branco e também a linha branco, ou seja, branco, branco, branco. Aplico, ok, ficou tudo branquinho. Ok, agora eu vou clicar com o mouse da direita, tá? E vou assim, ó, inserir regras de coloração. Eu vou pegar aqui, tem várias, de agressão, 2MV média, tal. O que eu uso é essa aqui, 2MV padrão. Tem muitas outras aqui, ok? Vou dar ok. Opa, não fez? Vou botar aqui de novo. Inserir regras de coloração, 2MV padrão. Fez agora, tá? Deve ter feito alguma besteirinha lá. Ok. Bom, o que dá para notar que além dos candles verdes e vermelhos aqui, a gente tem uns caras brancos aqui, né? Olha só, tem três caras, né? Temos vermelho, temos verde e temos os branquinhos. Ok. Bom, o que é esses branquinhos aqui? Primeiro, isso aqui é de uma empresa, né, que coloca isso de graça e tem outros indicadores deles que é só por assinatura, mas esse aqui da coloração, ele é tipo grátis, ok? Mas vamos explicar por que que de repente tem os brancos aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos vir, clicar aqui, ou se não aqui mesmo, indicadores, né, ó, tá? E vamos pegar como a média móvel já está aqui, então não precisa pesquisar. Então, a média móvel, inserir. Que período que eu quero dessa média móvel? 20, tá? Vou dar OK para ele. OK, inseriu a média 20 aqui, tá? O que eu vou fazer? Propriedades da média móvel. Vou deixar ela aritmética mesmo. A aparência dela eu vou deixar como verde. Vou só colocar um pouquinho mais grosso. E olha, que normalmente as médias que a gente sempre coloca aí, sempre é pelo preço fechamento. A gente vai colocar como máxima aqui, ou seja, a máxima do candle. Ok, vamos aplicar. Aplicamos aqui, beleza.
Agora vamos inserir de novo uma nova média, tá? Inserir indicador, outra média aqui, tá? Vamos inserir também de 20 períodos, ok? Ela já aparece aqui, essa mais. Vamos vir na propriedade dela, deixar ela aritmética, só que aqui nós vamos colocar ela como vermelho, tá? E valores, só que dessa vez eu quero, peguei da máxima, agora eu pegar da mínima. Ok, pronto. Ah, vamos aumentar a grossurinha dela aqui também. Espera aí. Vamos colocar a espessura 2, tá? Para ficar mais legalzinho, chama mais atenção aqui da gente. Bom, então vamos tentar explicar o que são os verdes, tá? Os candles verdes. Os candles verdes são os que fecham acima dessa média aritmética de 20. Então, esse cara fechou aqui acima da média de 20, verdinho. Esse cara fechou acima da média de 20, fechou, verdinho. Esse cara também, esse também, esse. Tá, beleza. E esse cara aqui, ele fechou acima da média de 20? Não, né? Ele abriu aqui e fechou aqui embaixo. Então, todo mundo que está fechando entre a média verde, que é a máxima de 20 períodos, e a vermelha, que é a mínima de 20 períodos, é branquinho, ó, tá vendo? Fechou aqui, branquinho, fechou aqui, branquinho, aqui, branquinho, branquinho. Ok, ó outros branquinhos aqui, ó, tá vendo? Todos eles estão fechando dentro desta média. E os vermelhinhos, como é que é? Bom, qualquer candle que feche abaixo dessa média de 20 períodos, né, pela mínima, né, ele fecha abaixo dela, é vermelho. Tá fechando abaixo, tá fechando abaixo, tá fechando abaixo, tá fechando abaixo. Essa aqui tá encostadinho, mas fechou abaixo, fechou aqui, ó, tá? Fechou abaixo. Putz, e esse aqui? Ele fechou abaixo? Não. Esse aqui, ele abriu aqui e fechou, ó, já dentro da faixa. Então ele vira branquinho. E esse aqui, ó, bem na linha do limite, também o fechamento dele é aqui, então ele fechou abaixo, por isso que ele é vermelho. Ok? Deu para entender? Então, isso na verdade é simples, né? Às vezes a pessoa vê lá, é que você não vai ver eu colocando isso aqui, porque o padrão de cálculo ou de coloração desse 2MV padrão é exatamente isso. Fechou. Quem não fechou dentro das médias da máxima e da mínima de 20 períodos, ele é branco. Fechou acima, que nem esse cara aqui, ele é verdinho, ok? Basicamente isso. Ó, isso aqui não. Ele fechou aqui embaixo, quase na média, né? Dentro, entrando aqui, né? Então ele tá entre a faixa, então ele é branquinho. Bom, para que serve esse cara? Poxa vida, né? Então vamos lá, olha. Na verdade, a ideia é sempre estar de olho nos branquinhos, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho um candle branco aqui, depois um outro candle aqui e tal, mas depois que eu saiu dessa faixa aqui, ele é branco. A ideia é fazer uma operação dentro, abaixo do primeiro candle, por exemplo, no caso aqui da venda, abaixo desse candle aqui, ok? Olha só, pegar um mais legalzinho aqui para ver, tá vendo? Toda vez que eu tiver um branquinho aqui, ó, e depois o próximo vermelho, eu faço uma operação aqui de venda. O stop deve ficar mais em cima aqui, tá? Aí o que acontece? Vendeu, quase estopou, depois ele vem, ó, para uma grande caída. Opa, dois branquinhos aqui, porque prestando atenção, não tem nenhum verde, né? Olha só, tenho dois verdes aqui. Ok, o que eu faço? Eu faço uma compra aqui. E aí, ó, o que acontece? Ele sobe.
Bom, basicamente é isso, né? Na verdade, você fica prestando atenção nos brancos. Então, assim, de cabeça, você já sabe que está entre as duas de 20, tá? Então, as operações você pode fazer normalmente de scalper. Só que isso eu não uso sozinho, né? Como já falei. E não exatamente nesse padrão aqui, ó. Olha só, o que normalmente vocês vão ver, né, nas minhas lives, vai ser um pouquinho diferente disso, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, eu peguei isolado aqui para eu poder mostrar melhor, né, para vocês como que ficaria, tá? Só usando o 2MV padrão aqui e usando a aparência dele começando com zero aqui, mas normalmente eu não faço isso. O que que eu faço? Eu vou voltar aqui. Eu não gosto de deixar desse jeito, que eu perca a noção se o Kendo está positivo ou não. Então vou explicar um pouco melhor. A aparência aqui, ó, eu vou voltar. Em vez de branco, branco, tudo bem. O positivo é branco. O negativo eu vou colocar preto. A linha do positivo eu vou deixar branco aqui também. E a linha do negativo eu vou colocar um cinzinho, que acho que era isso que tinha, né? Olha, vou dar aqui, aplicar. A coisa agora mudou um pouco, né? O que que mudou? Na verdade, candles positivo aqui eu estou conseguindo enxergar. Esse é um candle positivo, tá? Porque ele abriu e fechou acima, abriu e fechou acima. Que muda é exatamente aqui, quando é negativo, né? Em vez dele ficar só branco, né? Porque fica muito padrão de branco, ele vai ficar cinza, né? Porque no fundo a vela é preta, com um branco aqui, ele acaba ficando cinzinho, tá? Dá esse efeito, tá? Então fica mais claro para mim, né? Quando é uma operação de venda e uma operação de compra, tá bom? Então vamos pegar aqui, ó, olha só, olha. Então aqui, eu tenho brancos, aqui no caso da compra, ok? Eu tenho um branquinho, um cinzinha, tá? No fundo, esses dois aqui é branco, né? No padrão 2MV, né? Então não importa que ele é cinzinho aqui, então ele é branquinho. Então, dois brancos e um verde aqui, teoricamente, eu tenho que fazer uma compra. Vou jogar a stop aqui. O que que acontece? Olha só. Dei uma subidona. Tá. Olha, aqui, dois cinzas. Se vier um vermelho aqui logo em seguida, eu tenho que fazer uma venda. Ou sair da minha compra, ok? Mais ou menos essa ideia. É isso, ó. Sairia daqui, né? Não tem jeito, né? A hora que vem um verde aqui, ó, um vermelho, teria que sair. Mas isso é muito para scalp, tá? Então, isso aqui é isolado, né? Só pensando em operações rápidas, tá? Olha, presta bem atenção. Eu sempre utilizo cada indicador, cada coisa que eu tenho na minha tela com outras coisas, tá bom? A gente já vai fazer agora isso aqui. Vamos colocar isso ou colocar dentro do nosso gráfico, que é padrão nosso aqui de trabalho, ok? Entendido, né? Essas regras de coloração, tal, que ele muda aqui. E a diferença da forma que eu uso, né? Que aparecem os cinzinhos quando são negativos, inclusive as vermelhas também, né? Ó, tá vendo? Elas ficam mais escuras. Por que estão mais escuras? Porque esse candle é vermelho, porque está debaixo dessa média de 20 aritmética, no entanto, ele é um candle negativo, ok? Tá? Ele abriu aqui e fechou aqui. Ao contrário, esses aqui, ó, apesar de ser vermelho, está debaixo desse cara aqui da média de 20 aritmética, ele é um candle branco, é um candle positivo. E essas diferenças, ou seja, aparecem várias cores, né? Verde claro, verde escuro, duas já para verde, tá? Para vermelho também duas, verde claro, ou vermelho claro e vermelho escuro. Além dos brancos e cinzas, tá vendo? Fica com mais, digamos assim, padrões diferenciados, ok? Bom, entendido isso, nós vamos para esse cara aqui. Nada mais é o gráfico que a gente está montando desde o início da nossa primeira
videoaula, ok? Então, vamos colocar, né, o padrão 2MV nesse gráfico para completar e ficar muito parecido com o que vocês veem na minha live. Então, olha só, inserir regras de coloração, tá? E o que eu quero? 2MV padrão. Inserir, 5 minutos adicionar. Ok. Olha só, ficou desse jeito, tá? Olha só, ficou agora, diferentemente de só olhar o padrão 2MV, a gente tá com tudo aqui na tela. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para entender agora aqui como é que eu uso esse cara. Tá vendo aqui, ó? Basicamente, o índice vinha caindo aqui. Olha meu estocástico aqui embaixo, ok? Se eu tiver que fazer uma compra, eu vou fazer por aqui. Se eu usar só o 2MV padrão, o que vai acontecer? Eu vou querer comprar a partir desse cara aqui, tá bom? Isso é uma coisa que não, deixa eu até aumentar para ficar mais claro, tá? Por quê? Porque aqui ele ficou verde, né? Ou seja, tinha branco, branco, eu estava olhando a carinha dos brancos, entendendo que tem as médias mínima e máxima de 20, por isso que eles mudam de cor. Eu vou querer comprar aqui. Compro aqui e deixo aqui embaixo. Ok, ó, funcionou. Mas não tá sozinho, tá? Não é qualquer lugar que eu vou fazer isso. Só que dá para ser mais agressivo, ok? Tipo assim, olha, eu estou num fundo, um fundo que é importante. Ele ficou de lado. Se eu tiver que fazer uma compra aqui, ó, esse é o gráfico de 5 minutos, tá? Se for um minuto, fica mais claro ainda, tá? A gente vai para lá daqui a pouco. É por aqui que eu vou querer fazer, ok? Então, um branco aqui, um vermelho, outro vermelhinho mais claro aqui, ou seja, uma vela positiva, mas ainda é vermelho. O que vai acontecer? Eu sei que ele, no mínimo ele volta aqui nas médias, ó. Ok. Se eu quiser a confirmação, eu tenho que esperar no mínimo esse cara aqui. Ou se eu quiser mais certeza ainda, a partir desse branco, um verde, eu entro, tá? Olha só. Mas aqui ele já foi muito, né? Entendeu? É isso. Olhando para o gráfico de 1 minuto, fica mais claro como que dá para fazer isso, tá? Vou voltar aqui pro. Olha só. Aí tem uma série de coisas aqui, né, que a gente olha, certo? Ó, olha só. Começou o dia, estava aqui embaixo. Olha só o verde aqui. Então, vou aumentar um pouquinho para ver. Se eu tiver que esperar só pelo 2MV, eu entraria aqui, tá? Tem os brancos e o verde aqui. O primeiro verde eu entro aqui, stop aqui embaixo e vai embora, tá? É isso. Basicamente, juntar nessas cores aqui para me dar segurança que quando, ó, tá cinza, tá branco, tal, ok, pintou um verde. Então, seria aqui que eu entraria, tá? Stop aqui embaixo, tá bom? É isso. Mas só que é o seguinte, aqui já foi muito, né? Então, vocês vão ver que eu trabalho mais agressivamente, usando muito o estocástico, ok? Por enquanto, era isso que eu queria mostrar. Primeiro, o entendimento de como é que muda essas cores. E dentro dessas mudanças de cores, o que realmente eu uso que é diferente um pouco, que vocês veem aí em vídeos falando de 2MV, ok? Para completar, né, esse vídeo, né, já que a gente está falando de 2MV, né, e vocês vão ver em vários vídeos, né, quando se fala de 2MV, associado a um outro cara que eu tenho que falar aqui, aproveitando, eu tenho que falar dele aqui. Normalmente, quando você está olhando aqui, até agora, né? Na verdade, sempre você vai estar vendo assim, olha, tempo gráfico, né? 1 minuto, 5 minutos, tá? 15 minutos e assim vai. No dia a dia, eu sempre estou olhando para esses três caras, né? No intraday, é os três caras que eu olho. É o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos e o de 15 minutos, tá? Eu coloquei aqui para gente, para facilitar, um outro
um outro tipo de gráfico, tá? Vamos clicar aqui, ó, e vamos olhar. Esse tipo de gráfico aqui, ele é diferente do tempo gráfico. Na verdade, ele é atemporal, ou seja, ele não olha para tempo. Cada vez que completa um candle aqui, não quer dizer que passou, por exemplo, 1 minuto aqui, 5 minutos, nada disso. Então, esse tipo de gráfico, ele chama Renko, tá? A tradução de Renko é tijolo, né? Então, tá com cara mesmo, né? Parece, né? Cada um desses candles ou tijolinhos aqui, ó, tá? Ele tem um tamanho que, observa, são sempre o mesmo, tá? É do mesmo tamanho cada um deles, se reparar aqui, ok? Então, vamos lá. Primeiro, colocar em cima de cada um dos tijolinhos, colocar em cima desse tijolinho aqui, ok? Olha lá, a variação de pontos desse candle é 45 pontos. Bom, então pega aí, vamos pegar esse outro vermelhinho aqui. Peguei esse vermelhinho, um negativo. Funciona a mesma coisa, tá? Da questão do verde, do vermelho, né? Negativo e positivo funciona do mesmo jeito que o temporal. Que o tempo, né, que o gráfico de tempo. No entanto, olha lá embaixo, a variação 45 pontos. Bom, peraí, então vou pegar aqui. De novo, 45 pontos. Bom, então peraí. Como é que calcula esse tamanho de cada um dos tijolinhos, ok? Posso ter tijolos de tamanhos diferentes. Então a gente vai usar aqui a calculadora, ok? Bom, primeira explicação é que no caso do mini índice, por exemplo, quando eu coloco uma compra, uma venda, não tem eu colocar, por exemplo, no 132.192, ou é 195 ou 190, ou até 200. Ou seja, é de 5 em 5 pontos, na verdade, ok? Legal. Esses 5 pontos, que é o mínimo, a gente chama de tick, tá? Então a gente pode dizer que é o seguinte, o Renko aqui, ele trabalha com ticks. E aí vem a brincadeira, 10R, né? O que é 10R, né? Como eu chego a esse tamanho de 45 aqui, ó, 45 pontos para cada um dos tijolinhos. Assim, ó, a gente pega o 10, tá? Multiplica por 5, me dá um valor de 50, menos 5. Olha só, exatos 45, ok? Bom, então esse é o primeiro comentário, né, aqui. Quem trabalha com esse tipo de gráfico gosta, né, de não olhar tempo. Então, por exemplo, uma coisa importante do Renko, tá? Quando ele fica assim de ladinho, então se é 45, 45 aqui, ó, numa faixa de 90 pontos aqui, esse é o tipo, o padrão que quem usa o Renko gosta de ver, tá? Então, o que acontece? Quando tem esse padrãozinho, usando também o 2MV, pintou um branco, que no caso é cinzinha, o que eu vou fazer? Nesta vela que está aqui, ó, tá? Que é a vermelhinha, eu faço a venda aqui e coloco o meu stop aqui para cima. Se quiser, dá para colocar até acima do tijolinho anterior, ok? Isso é, assim, eu particularmente não gosto muito, tá? Mas essa é a ideia, né, do gráfico Renko, tá? Sempre você vai ter sempre a mesma variação de pontos. Ah, mas Moita, peraí. E se passar, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e ele não mudar a variação de pontos? Então, ou seja, cada tijolinho desse, observa, né, ele sempre está um grudadinho no outro. Só começa a abrir o próximo tijolo a partir do momento que ele começa a trabalhar numa outra faixa de preço. Ele vinha trabalhando, por exemplo, aqui numa faixa de preço, aqui tem exatos 45 pontos. Então, quando ele passa a trabalhar do 46 ao 90, por exemplo, os mais 45, ele cria um novo tijolinho. É assim. Assim, tem gente que adora isso aqui, né? Tá?
Eu particularmente não gosto. Por que que eu não gosto dele, né? Primeiro, vamos fazer uma coisa aqui. Mas isso é uma pergunta muito comum, né? Mas esse gráfico de Renko de 10R equivale a que gráfico temporal? Não, não dá para fazer isso aí, tá? Então, é temporal, ele vai funcionar por variação de pontos, né? E vamos mudar um pouco para poder entender um pouquinho melhor. Vamos, em vez de 10, como que a gente faz? Clica aqui, ó, no meio, escreve assim, ó, 20, só que a gente coloca R aqui, tá? Olha só, 20R, Renko, tá? 20 ticks. Então, vamos dar OK. Vamos pegar a nossa calculadora esperta e vamos fazer assim agora, ó. 20 vezes 5 igual a 100 menos 5, tá? 95, será? Vamos olhar aqui. Vou colocar em cima de cada um deles aqui, ó. Por exemplo, colocar aqui em cima desse. Opa, mostra para mim. Vou clicar aqui do lado. Olha lá, 95 pontos é a variação. É a variação de pontos. Vou colocar nesse outro aqui. 90, opa, vai dar 95? 95, ok? Às vezes tem que clicar na tela e demora um tempinho, tá? Legal. Bom, dá para usar o Renko, né, como gráfico principal, e como que ele se comporta também junto com os outros indicadores? É quase da mesma forma, ok? Então, é assim, eu particularmente não gosto, mas por que que você não gosta, Moita? Caramba, né? Porque é o seguinte, aqui eles são carequinhas, né? Como assim carequinha? Ele não tem cabelinho em cima, também não tem para baixo aqui. Eles são, falta o quê? O pavio aqui. O pavio, para mim, ele é fundamental, né? Quando eu pego um gráfico, que nem, por exemplo, os 5 minutos aqui, de tempo, para mim é importantíssimo, né? Eu saber, por exemplo, aqui, vou aumentar um pouco mais para a gente enxergar. Vou vir aqui, olha. Tá vendo? Eu estou vendo o quê? Um martelinho aqui. Esse sinal é hiper importante para mim, principalmente nos 5 minutos. Tá? Ele vinha de uma queda e de repente ele faz o martelinho aqui. Putz, numa região que eu imagino que seja de compra, por quê? Porque aqui foi o fechamento do dia anterior, um martelinho. Então, normalmente eu quero ver esse tipo de sinal aqui. Como também eu quero ver outro tipo de sinal, que nem esse aqui, ó. Isso aqui é um candle de indecisão. Então, bom, aquela história, tá indeciso, ele não sabe se vai cair, nesse ponto aqui exato, ele não sabe se vai subir. Bom, se o próximo candle abrir para baixo dele, muito provavelmente ele vai cair. Se abrir para cima dele, provavelmente vai subir. Então isso aqui para mim é importantíssimo, né? Se eu olhar só pelo Renko, só vejo tijolo. E para mim é fundamental essa coisa, né, de eu enxergar a briga, né? Na verdade, o que que nós estamos vendo aqui é briga entre os compradores e vendedores. Quando é vencido muito rápido, adivinha, deu um candle rápido aqui, tá? Mas ficou consolidado, tá? Então, isso em conjunto com o estocástico me ajuda bastante, ok? Mas, Moita, dá para colocar a velhinha aqui? Tem uma possibilidade que é fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui aqui aonde estamos, ó. Opa, aqui, ó. É aqui, desculpa, tá? Então aqui tá o automático, tá? Eu posso colocar barra, qualquer tipo, mas eu falo assim, eu quero candlestick. Ou seja, eu tô num gráfico de Renko, mas eu quero que ele se comporte parecido com um candlestick, tá? Mas só que é o seguinte, qual é o problema disso aqui? Então tem velinha aqui. Não, mas ele só tem de um lado, tá vendo? Ou a vela está embaixo, ou a vela
está em cima. Quando é positivo, a vela, desculpa, a vela não, tem um pavio embaixo ou um pavio em cima, né? Quando ele é positivo, o pavio fica embaixo. Quando ele é um candle negativo, o pavio fica em cima, só isso. Mas não me dá a sensibilidade que tem um gráfico desse daqui, que eu consigo enxergar os candles, ok? Bom, e apesar de eu não gostar de usar, é importante, né, que você, né, que está estudando, de repente coloque. Eu operei bastante tempo, né, com o gráfico de Renko, tá? Mas assim, me faltava essa sensibilidade da briga, do tipo de candle que ele vai formar, ok? Bom, depois, talvez, né, eu vou criar mais vídeos e de repente eu vou estar só falando mais detalhadamente do Renko, tá? Mas ele vai funcionar assim, com a velhinha ou não, né? Mas já que é para deixar, vamos deixar ele automático aqui. Ele vai funcionar e a coloração também funciona igualzinho, né? O 2MV. Então, é isso. Vale a pena depois, colocar 10R, 5R. 5R, então, é bem maluco, né? O que é 5R? Olha, vamos voltar aqui a calculadora, ó. Colocar qualquer número de coisa, tá? 5 vezes 5 menos 5 dá 20. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, vamos colocar só para ver, 5R, para colocar aqui, ó, 5R, tá vendo? 5 ticks. Então, olha só, bem pequenininho, ou seja, é muito rápido isso aqui. Apesar de não estar olhando o tempo, mas ele se movimenta muito rápido. Uma hora a gente põe para a gente ver como que fica, né? Mas olha aqui, cada um desses caras aqui varia 20 pontos, tá? O que é interessante também, que nem esse pedaço aqui. Isso aqui, de repente, pode ser um gap, né? Quando tem um gap, ele não deixa de preencher também. Ele preenche com uma cor um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui tá no 5R, né? Vou pegar aqui no 10R, que é mais rápido de achar. Deixa eu ver se eu acho, tá? Então, por exemplo, olha assim. Tá vendo? O dia já começou aqui com gap, tá? O preço tinha fechado aqui em cima. Ele veio com gap. O que acontece? Ele, deixa eu aumentar para perceber. Ele muda um pouquinho a cor, ó, mas preenche, tá? Não fica entre esse espaço e esse sem colocar um candle. Ele coloca lá para juntar, tá vendo? Um fica coladinho no outro, ok? Bom, eu acho que já falei bastante, né, do 2MV. Era importante falar um pouquinho do Renko, né, até por experiência e treinamento mesmo, né, enquanto, mas coloca, lógico, no simulador, use esse cara aqui, tá bom? Eu acho que vale a pena testar, colocar 20R, 30R, por exemplo, olha, são maiores, tá? Olha só, maiores. Mas o que que muda o tempo? Não, é o tamanho, né, nesse caso aqui, olha só, 145 pontos, tá? Então, assim, aumenta, quer dizer, não que aumente a velocidade, mas dá tempo da pessoa pensar, né? Então, eu já trabalhei com 20R, 10R, né? Tempos maiores, não, mas variações maiores, né? Eu também já trabalhei. E as cores, elas vão acompanhando o tamanho da variação do renco, ok? Bom, dentro do 2MV, né, tinha que falar do Renko. Eu acho que por essa videoaula de hoje, acho que a gente completou, tá? Acho que ficou legal. Nesse momento, né, a gente já tem o nosso gráfico lá completo, né, com tudo que eu normalmente uso nas minhas lives, ok? Desde o primeiro vídeo até agora, foi para montar isso. A ideia da do nível básico é exatamente colocar o mínimo necessário, né? E tem bastante coisa, né? Quer dizer, você pode usar uma ou mais coisas, ou tudo, né? Que nem eu uso, tá?
para você conseguir iniciar. Então, assim, eu acho esse nível básico, né? Eu completo aqui nesse sexto vídeo essa série de vídeos do nível básico. É lógico que vão ter outros vídeos, mas mais focados em um ponto ou outro, talvez indicadores, candlesticks, tá? Mas é isso aí. Por essa videoaula, ficamos por aqui e também encerramos o, a análise gráfica nível básico, ok? Foram 6 vídeos, eu acho que deu para abranger muita coisa, tá? Lembrando que pelo meu canal, né, vocês poderão estar me acompanhando, né, nas lives de operação que eu faço com mini índice ao vivo, ok? Faço duas, né, uma grande de 9 horas e um no final do dia de resumo diário, além das videoaulas, né, de nível básico, intermediário e avançado. Clique em inscreva-se no canal, comente as lives e videoaulas. Caso tenha curtido o conteúdo, dê seu like. Faça suas críticas e dê sugestões. Me ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.